animação e empreendedorismo são pautas de dois veículos de mídias tradicionais no Brasil. Quer dizer que a animação virou pauta no jornalismo brasileiro, é? Parece que descobriram, né? De vez em quando eles lembram, assim, oh, É dá pra falar dos. mainstream agora a animação brasileira? Dá pra falar dos desenhinhos lá, que os desenhos são legais e tudo mais. Não, brincadeira. Bom, nos últimos dias a animação brasileira pautou dois veículos de mídia tradicional, ambos do Grupo Globo. A primeira saiu na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, onde o curta-metragem Napo, da produtora Miralumo, direção de Gustavo Ribeiro, e o longa-metragem O Pergaminho Vermelho, da produtora Tortuga Studios, e direção de Nelson Botter Jr., foram os fios condutores para as reportagens, né, abordarem sobre mão de obra e capacitação, desenvolvimento de tecnologias e distribuição internacional. Foram entrevistados Gustavo Ribeiro e Thaís Peixe, que são animadores e fundadores da produtora Miralumo e também da escola de animação Revolution, que fica em Curitiba. E também Nelson Botter Jr. e Fernando Alonso, animadores e fundadores do Tortuga Studios. E a segunda reportagem foi na TV aberta, no Jornal da Globo, onde o longa-metragem Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, da produtora Cola Filmes e com direção de César Cabral, foi a porta de entrada para abordar um pouco sobre a produção de um longa de stop motion, além da questão da paralisação, né, total dos editais governamentais nos últimos 2, quase 3 anos. Para essa reportagem, foram entrevistados o César Cabral, que é diretor do filme do Bob Cuspe, o Samuel Mariani, que é animador stop motion que trabalhou no filme, a Carla Schneider, que é professora e pesquisadora de cinema de animação na UFPEL, e Marcelo Marão, que é o prestigiado diretor de animação aqui brasileiro. Selby, meu amigo, você viu a reportagem? O que você achou? Vi, Fala para vi nós. sim. Inclusive, eu sou muito honesto com os nossos leitores. A reportagem eu vi antes da gravação aqui, porque a gente é honesto, mas eu tenho acompanhado. O Bob O que Cuspe, importa ele é ter está tendo, assistido. né? O que Mas importa é ter eu acho assistido. bem interessante, a gente fez essa piadinha no início sobre a animação brasileira estar no mainstream, mas eu acho interessante que o Bob Cuspe está tendo uma boa repercussão. Não sei se o Paulo concorda comigo ou não, mas é interessante Concordo, ver com uma certeza. animação como essa ter uma repercussão grande assim nas mídias sociais. Eu já vi no Twitter, no Facebook, no Instagram também, muita coisa saindo do Bob Cuspe. É bem legal ver esse tipo de engajamento e de movimentação. Gostei muito da. Então, a reportagem do Pequenas Empresas, eu já tinha lido coisas parecidas em outros lugares, né? Então é legal que a repercussão continue forte. Já o do Jornal da Globo, eu achei interessante que é uma reportagem quase típica do que a gente veria no antigo vídeo show, né? Uma making off mesmo, né? Os bastidores mesmo da produção. E eu achei bem legal o repórter, né? A produção ter ouvido essas pessoas, principalmente a professora Clara Schneider, que eu conheço do Se Anima, de outras discussões que tem da área acadêmica e de formação da animação, lá da Federal de Pelotas. O Sul tem muita gente trabalhando nisso, mas eu acho bem interessante os pontos levantados, porque é sempre muito bom falar também sobre. Enfim, tem um binarismo envolvido aí, porque a gente tá tendo várias animações sendo lançadas, mas isso não tem relação com a política cultural de produção, né, audiovisual atual, né? O que a gente está vendo são produções que estão vindo aí de anos anteriores, né, ainda de editais 2016, 17, 18, enfim, que estão sendo lançados agora. Até porque muitas foram suspensos, né, os lançamentos por conta da pandemia, né? Tem esse O próprio problema Bob também. Cuspe é digital de É. 2016. Então, tem muita coisa antiga, né? Como eu já falei aqui, a gente tem longas metragens que estão ainda presos aí, porque estão esperando o mercado voltar ao normal, ter pelo menos mínimas condições aí de público, né? Para que possa frequentar de uma forma consistente, para que essas animações sejam vistas. Mas é bem legal que isso vá ao público, né? Que as pessoas saibam essa dificuldade, essa questão dos editais, que a animação brasileira ela ainda é muito dependente de editais. Enfim, me chama a atenção também a qualidade da animação brasileira, que está aumentando muito. A gente vê pelo Bob Cuspe, vê por todos esses projetos novos que estão aparecendo, que mesmo na animação autoral, porque às vezes a gente vê uma coisa um pouco mais com uma qualidade um pouco menor, mas assim, eu fico espantado de ver o quanto que a animação brasileira ela melhorou nesses últimos 10 anos, assim, uma coisa impressionante, assim, a qualidade não deixa nada
a dever com o que a gente vê no exterior aí de grandes produtoras, né? É lógico que aqui a estrutura ela é menor, né? A gente tem, enfim, menos investimento, menos estrutura, nós temos uma formação ainda muito técnica, acho que isso, inclusive, é tratado nas reportagens, nessa questão também da formação. E o que me chama a atenção, depois eu vou falar um pouquinho dessa parte da pesquisa, é quando eles comentam na reportagem sobre a questão da pesquisa de tecnologia. Também foi um ponto que me chamou muita atenção, né? Que é sobre essa coisa do desenvolvimento provavelmente de softwares ou de ferramentas, né? De produção. Eu não sei até que ponto isso funciona no Brasil, justamente porque faltam recursos para pesquisa no Brasil. Não digo que não tenha que ter, eu acho que o Brasil, nessa área, também deveria ter pesquisa nessa área, mas eu acho que, da medida do possível, a gente ainda tem como aproveitar ferramentas que existem no mercado, ou cooperação com o que já existe no exterior. O que eu acho que a gente precisa de início na parte de pesquisa é justamente a parte crítica, a parte de gestão, né, que também é gestão de trabalho, gestão de produção, que também é importante, e uma questão também de marketing e vendas, que eu acho que também seria muito importante ter algo voltado no audiovisual para isso, sem contar em games, que aí já extrapola para outras áreas, né? Mas eu digo assim, tecnicamente, mesmo com essa questão da pesquisa, que eu acho que o Paulo vai pontuar, e aí eu vou desdobrar também com coisas que eu ouvi no dia da animação. Eu acho que a animação brasileira está muito boa e me chama muita atenção, né? A gente ter essa discussão, que vá ao público essas limitações que a gente tem em relação aos editais, que eu acho que também é uma questão muito grave, porque a gente está vendo o que está sendo produzido, mas como nós não temos esses editais rolando na mesma quantidade que a gente tinha anos atrás, a tendência é que a gente tenha um provável apagão, né? Nos próximos anos aí, a partir de 2023, 2024 para frente, que é um movimento muito parecido com o que eu tenho visto na área da pesquisa em geral, da pesquisa acadêmica. A gente está tendo muitos resultados aparecendo agora, mas são resultados de pesquisas que receberam recursos há 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, a tendência é que daqui a pouco a gente não tenha mais esses pesquisadores, os pesquisadores estejam fora do país, e aí ficamos de mãos abanando, né? Esse é um grande problema. Mas eu vou passar para o Paulo comentar, e aí eu recobro com alguns apontamentos que eu vi em relação ao mercado brasileiro e à pesquisa, relacionado ao dia da animação que eu comentei antes. Perfeito. Essa questão como é que é, desenvolvimento de novas tecnologias, né, que você falou, talvez do investimento em outros tipos, né, que não necessariamente em tecnologia. Ferramentas, né, coisas de apoio, né, de produção. Que eu fico, essa é uma das coisas que eu fico me perguntando, esse é um dos pontos que eu fiquei me perguntando, porque é o seguinte: a gente já tem hoje tantas ferramentas, que esse também é um dos pontos que eu queria ter visto, a ferramenta, as discussões sobre software livre, do dia da animação mesmo, né, para ver como que as pessoas estão lidando com isso, porque eu acho que hoje o acesso às ferramentas já está tão, eu não vou falar massificado, mas ele já tem um acesso tão mais fácil do que era, sabe? Não só com ferramentas pagas e ferramentas de primeira linha, que é usado por grandes estúdios até de Hollywood, né, onde você paga o valor por serviço, ainda mais para empresas, pode facilitar isso, óbvio que não adianta mentir assim, isso tem um impacto no custo da produção, mas ao mesmo tempo você tem acesso a ferramentas gratuitas que são muito boas. O Blender é uma delas, né? O Unity, se eu não me engano, hoje, não sei se ele está gratuito. Depende, acho que eu não lembro agora. Mas, por exemplo, eu acho que sobre essa questão de oferecer ferramentas, esse é o tipo de coisa hoje que está virando meio que commodity. E eu vou dar um exemplo que a gente deu na animação passado, que é a venda da Weta digital, né, a parte de tecnologia da Weta digital para Unity. E o primeiro anúncio que eles fizeram, a gente falou, por favor, como é que é, você que ainda não ouviu o episódio passado, episódio 43, eles falam, o nosso principal objetivo agora é pegar essas ferramentas da Weta e disponibilizar
para todo mundo. No caso que eles dizem disponibilizar para todo mundo, não é oferecer de maneira gratuita, mas é oferecer nesse processo que eles chamam do software as a service, que é como a gente tem hoje, Tumbum, você vai lá, o Photoshop, você vai lá, faz o cadastro e paga uma mensalidade mais baixa e você consegue acessar a ferramenta. Ah, mas eu tenho uma produtora, eu quero fazer um plano para, sei lá, 10 pessoas. Tá bom, eles oferecem. Se você sentar e conversar com a equipe de vendas, provavelmente talvez você consiga algum tipo de desconto, algum tipo de facilidade. É um custo ainda, mas não é um custo de chegar e falar assim, eu quero, como eu lembro de anos atrás, né? Ah, vou comprar um Photoshop, sei lá, 100 mil reais. Porque pegava, né, você pegava várias licenças, você comprava para uma empresa, porque isso não era uma ferramenta que era aberta para todo mundo. Né? Então, isso já existe hoje. Então, eu queria entender melhor, eu não lembro agora quem foi que disse exatamente esse ponto, mas qual que seria essa questão sobre desenvolvimento de novas tecnologias agora no Brasil? O que isso isso especificamente novas ferramentas traria para o Brasil? Né? O que isso impactaria na diminuição de custos ou na velocidade da produção? Né? E eu acabei lembrando desse processo de pesquisa que tem para quem não conhece, acessa no YouTube o Disney Research Hub, que ele já existe há 9 anos esse canal, tá? Onde a Disney, assim, não tem frequência, né, de postagem, mas já tem 9 anos de conteúdo lá, que eles estão sempre mostrando algum tipo de nova tecnologia, porque a Disney tem uma divisão de que eles chamam de R&D, né, que é o Research and Development, que é justamente isso, são equipes que toda vez que você fala assim, a Pixar criou uma ferramenta nova para fazer cabelo, a Disney pensou agora numa ferramenta para melhorar a parte de iluminação, tudo isso é desenvolvido interno. Interno que eu digo, provavelmente você trabalha com terceiros, alguma coisa assim, mas toda a parte de gestão e inteligência é interna. Né? E toda vez que eles têm tem que fazer alguma apresentação, até por causa de registro de patente, você tem toda uma situação mais complicada nessa parte, eles acabam colocando vídeos, segmentos de como a ferramenta funciona. É um resumo, às vezes de 2, 3, 5 minutos lá. É muito bom, porque tem muita coisa que a gente vê hoje, a gente não faz nem ideia, e você vê lá, eles têm todo um acompanhamento a cada 6 meses, a cada 1 ano, onde eles vão melhorando aquela tecnologia. Isso vai de tudo, né? Toda a parte do Imagineers também, eles acabam postando algumas coisas lá, parte mais mecânica, né? Então não só é feito para animação, mas também parte mecânica dos parques. Sempre tem alguma coisa que aparece lá. Então é uma dica boa para você que está ouvindo. Tá? E outra coisa que eles falam também que eu achei bem interessante, da matéria da PEGN ainda, que é sobre o mercado de animação. Todo mundo deixa claro, o mercado de animação está globalizado. Tem cada vez menos fronteiras, que é uma ótima oportunidade e é desafiador ao mesmo tempo. A gente já falou isso milhões de vezes na animação. Pensa mercado, eles falam aqui, poxa, sempre que fazer a voz original em inglês, isso já ajuda você apresentar isso para outras plataformas, para outros países, né? Mas tá todo mundo fazendo isso. Tem empresas com grandes times tendo esse contato com plataformas de streaming do mundo todo, fazendo venda de conteúdo o tempo inteiro, sabe? E com uma inteligência de mercado para saber exatamente o que as pessoas estão consumindo mais ou menos. Então, precisa entrar nesse jogo. Por isso que eu já falei no episódio passado sobre a gente precisa, e eu acho que o Sofá Digital pode ser um primeiro passo para isso. A gente precisa de investimento a longo prazo. Longo prazo. 10, 20, 30 anos. Sabe? Pensar, e a gente está numa fase de produção de conteúdo muito alta. Então precisa de um investimento forte. Tá? Dá para se discutir estratégia e outros 500. Não sei, sabe, quer fazer algum comentário sobre o que eu falei? Ou... São aquelas as velhas questões complexas do Brasil, né? Não só do Brasil, né? De todo o país que não tem uma indústria consolidada, né? A gente não tem uma indústria consolidada de cinema, né? Nós somos um país que ele ainda é muito calcado em editais públicos, né? Então esse é um problema básico. Antes de falar propriamente de pesquisa e no que o que eu penso que seria um foco inicial de pesquisa que seria muito interessante para o Brasil, no contexto brasileiro, o que eu quis pontuar um pouco essa discussão sobre produção brasileira e todos esses problemas, eu quis fazer um diálogo com esse painel, né, essa mesa de discussão do Dia da Animação, né, que faz sentido fazer anime no Brasil. Eu concordo com boa parte do que o Levi Luz, a Raquel Foucault, o Daniel Pina, todos eles falaram, não tenho grandes discordâncias. O único ponto para mim é que tudo que eles discutirem em relação a esse anime brasileiro, ele serve para qualquer animação no caso do Brasil, né? Eu acho que as questões ali, elas são questões de fundo, elas são questões abrangentes, né?
Então, quando se discute, por exemplo, uma discussão sobre vamos fazer um anime brasileiro, até que ele usou muito bom o exemplo do jiu-jitsu, né? Que a gente tem o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Então você cria É verdade, esse exemplo foi bom. um estilo brasileiro, né? Isso é muito bom. Na verdade, é isso que tem. Na verdade, tem que partir para isso, né? Para uma adaptação dessas produções para a nossa realidade. Mas aí a gente passa para a segunda questão abrangente, que é de segmentação de público. Eu tenho a hipótese, que não é só minha, mas que serve para outras coisas, como mangá, por exemplo, né, na mídia impressa, e para outras coisas, que é a questão da segmentação de público, né, que muitas vezes o anime ele é escolhido justamente porque ele atrai um público um pouco mais diversificado, porque a gente tem essa questão, e no próprio painel eles falam isso, que é uma certa limitação de idade, que isso até na Disney também, eles fizeram até pesquisa sobre isso, que tem aquela coisa da idade de 12 anos, que o adolescente ele acaba se tornando refratário a animações, aquela coisa de animação é coisa para criança, não quero assistir, quero ver outra coisa, de certa forma o anime ele consegue quebrar um pouco esse público, né? Até porque o mangá ele faz sucesso justamente nesse público entre 12 e 18 anos, né? Então o anime ele acaba pegando, né? Ele pinça esse público para si e com resultados comerciais muito bons, né? Acho que aí entra aquela questão, essa discussão do custo-benefício. Mas aí, e eu acho que é isso que também deve ser levado em conta na produção, que eles têm essa discussão que eu concordo muito, que é o seguinte, que a gente não deve, na discussão eles falam sobre o anime específico, que é que não deveríamos fazer um pastiche do anime e sim entender por que aquele conjunto de estratégias funciona tão bem. Isso funciona para qualquer animação, né? Não propriamente o anime, mas para tudo, porque muitas vezes eu já vi produtor falando, mas eu quero produzir uma animação parecida com o da Disney, mas que mais infantil, né? Mais infantilizado. Eu quero fazer mais estilo Peanuts da série, né? Dos curtas, né? Dos especiais. Eu quero fazer. Mas não adianta você fazer simplesmente um pastiche, né? Você cria uma estratégia que é copiar aquela estética, né? Que é aquela animação. Você tem que pensar no conjunto todo, né? Não adianta você querer Esse é fazer meu uma. único ponto de discussão, assim, né? Porque se você continuar fazendo, simplesmente pegar esses elementos e fazer, vamos trazer esses elementos para cá, vira um pastiche. Vira E um às vezes pastiche. a adaptação não é pegar assim, eu vou fazer o estilo, eu vou fazer a narrativa. Porque até aí você está fazendo o que já tem. Por mais que você até pode pegar esses elementos e fazer muito bem, isso já existe. É. Sabe? E aí você fala assim, vamos criar uma animação que tenha apresentar alguma coisa nova, porque se a gente ficar só falando assim, vamos ouvir o público e entregar o que ele quer. Eu lembro como é que é aquela frase, eu não sei se essa frase é do Henry Ford, mas normalmente eu sempre escuto falando assim: se eu fosse escutar o meu público, tudo que eles queriam, simplesmente eles iam querer um cavalo mais rápido, né? Então, assim, se você fica simplesmente, a gente tem que entender muito bem esses elementos e saber como que eu vou colocar isso em alguma coisa que seja novo, seja diferente. O novo e diferente é uma palavra muito forte, porque uma coisa se alimenta da outra. Mas se começar a parecer que é o outro, o público mesmo já fala assim: não existe hoje a confusão, que isso é uma das coisas que também atrapalhou a DreamWorks, a própria Fox Studios, a própria como é que é? A finada Blue Sky, onde tem muita gente que olhava e falava assim: não sei desenho. Peraí, mas como assim? Rio não é da Disney? Existe essa questão. Acho que o Michael Berger, eu lembro dele, acho que nos poucos artigos que eu li dele, preciso ler mais, e ele fala disso, né, que existe essa, de uma certa maneira, uma certa ojeriza de muitos estudiosos que falam que a Disney acabou pasteurizando, mas isso acabou criando uma marca, e a galera quer falar assim, eu quero fazer o melhor é a Disney, vou fazer aquilo. Entendeu? Então, esse para mim que incomoda, da maneira que algumas informações foram passadas no próprio painel, que eu falo, cara, não é só eu preciso pegar um público entre 12 e 18, eu vou fazer um estilo anime, visualmente, que a gente conhece, né, eu não sei. Então, aí a gente entra, a gente concordo com você que, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado
com a pesquisa de público, embora a pesquisa de público é o ponto. Eu acho que precisa ter pesquisa de público, só que aí é a questão que tem que ser levada em conta. Você não pode ser guiado unicamente pela opinião pública. Esse Esse é meu ponto. esse é um problema. Um outro ponto que também é falado nessa discussão, que me chamou a atenção vendo a reportagem agora, que ainda mais que a gente mexe com animação stop motion tem muitas produções boas no Brasil de stop motion, né? E eu vi essa discussão, por exemplo, que mas o anime tem planos cinematográficos complexos, né? Que no caso dos Estados Unidos, né, da animação clássica, usa mais o plano americano e tal. Só que é o seguinte, tem muita coisa fora de Disney, fora do padronizado. Bom, até mesmo na animação publicitária, que costuma se dizer que há muita repetição, se você pegar o reel do Richard Williams, o que ele consegue fazer com a animação, ali você fica louco, ali você fica alucinado, né? Essa é uma coisa que me incomodou nesse processo também. Chamar que assim, porque o anime tem essa coisa mais cinematográfica. Não, eu acho assim. não é um anime que tem isso. Então, mas eu acho assim, eu acho que o grande problema é você achar que existem padrões a serem seguidos, né? Você quer copiar um padrão pensando que esse padrão é aquele o certo, é o que vai atrair. Tem coisas que funcionam, que são assim, fura-filas, né? Você quer pegar um desvio para chegar mais rápido? Existem, você tem fórmulas, né? Inclusive de roteiro, de tipos de personagens, pega lá a jornada do herói ali, você corta caminho, você consegue chegar mais rápido em certos resultados, né? Mas eu acho assim que você não pode pensar apenas nisso, né? Acho que aí você tem essa coisa de o produtor, ele precisa pensar um pouco fora da caixa e tentar fugir um pouco desses padrões. E eu acho que a animação autoral brasileira ela está muito forte nisso. A gente está vendo coisas sensacionais ali, não só daqui, de Portugal, lá que eu vi também, da África também, que eu tive a chance de ver algumas ideias ali que estão saindo dali, é totalmente fora do padrão, né? Então, a gente tem que pensar também que há outras coisas que funcionam na animação que são fora dessas coisas já cristalizadas, né? Do que já é mainstream. Agora, lógico, e concordo no caso do painel do dia da animação, que fala, nós não temos muito dinheiro para o marketing, que é verdade, aliás, é um problema sério essa questão da divulgação. Tanto é que a gente vê que principalmente as equipes menores lançam alguma coisa e você não sabe onde que você pode assistir, ou onde que foi lançado, ou quando vai ser, não sabe, né? Então, e é esse problema também, que também é muito típico aqui da América Latina, que geralmente você vai oferecer um produto para um canal, né, ou para um streaming, geralmente ele quer comprar aquilo que já deu certo fora, né? Então, isso também é um outro problema, né? Então, acaba caindo naquela situação que tão bem a gente tem visto aí nos painéis aí, não só daqui quanto de fora, que às vezes você tem um acordo de coprodução, pode ser salutar, coprodução que eu digo, sei lá, um estúdio brasileiro com algum fora, porque talvez esse de fora possa te ajudar melhor na distribuição, né? Então, temos esse problema. Mas do ponto de vista da pesquisa, né, que eles falam muito dessa questão de ferramentas, de software, que eu acho que poderia investir nisso, pode, mas eu acho que você tem que ter uma estrutura muito grande para isso, né? A Pixar sozinha, né, embora a Pixar faça parte da Disney, a Pixar ela tem seus laboratórios, ela tem o seu investimento em pesquisa, você tem o investimento da Disney, que também investe em pesquisa, a Industrial Light and Magic, que também hoje faz parte lá também do conglomerado, também tem o seu próprio grupo de pesquisa. Então a Disney ela tem um investimento pesado em desenvolvimento, não só para os filmes e para os parques, mas na própria gestão mesmo da empresa, né, de ferramentas, enfim, para otimizar melhor os seus sistemas. E eu acho que esse é o tipo de coisa que é muito difícil ainda acontecer no Brasil, porque você precisa ter grandes empresas envolvidas. Eu acho que o mais perto que a gente teve disso foi assim que eu digo, mais palpável, assim que a gente vê dentro da universidade com cooperação,
foi o desenvolvimento do padrão da TV digital brasileira, que inclusive eu estava na Universidade de Mackenzie na época, eles estavam desenvolvendo, eu lembro inclusive de entrar num dos galpões e ver os televisores ali que eles estavam testando, então, mas ali, de novo, é investimento público, né? Então você tinha um investimento público pesado dentro, embora a Mackenzie é uma universidade privada, tinha um investimento público muito grande, em cooperação com engenheiros e com pesquisadores também de outras universidades. Então, investir em pesquisa, principalmente de software, de patentes, enfim, tal, é um tanto complicado. Mas eu acho que a pesquisa de opinião pública, a despeito de eu falar que a gente não deve levar a ferro e fogo o que diz o público, mas eu acho que é importante, sim, você ter pesquisas de opinião, testes com público, pesquisas de parte comercial, pesquisas de consumo, pesquisas de recepção, até mesmo na área de histórias em quadrinhos, que eu também pesquiso, a gente sente muita falta de pesquisas de recepção. A gente quer saber, por exemplo, qual é o consumo dos e-books, né? Dos quadrinhos virtuais, dos quadrinhos online, como é que isso funciona, né? Então, o máximo que a gente viu aqui de pesquisa de opinião, o próprio painel fala, foi o bancado pelo Anima TV, né, na época, lá em 2009, né, então vai esse tempo disso também, que o Anima TV, para quem não sabe, foi o primeiro programa de fomento à produção e teledifusão, né, de séries de animação brasileira, né, era ligado à Secretaria do Audiovisual, Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, né, a Empresa Brasileira de Comunicação, ali ligado também à ABCA na época, né, Associação Brasileira de Cinema e de Animação, e eles fizeram uma pesquisa ali de recepção para testar o mercado, mas isso não é uma coisa que ocorre de forma contínua, né? É uma coisa que ocorre pontual de acordo com a política pública da secretaria em determinado momento. Então, eu acho que esse é o tipo de pesquisa que deveria ser feita de forma sistemática para a gente entender como o público de animação funciona no Brasil, né? Então, no caso aqui, só para vocês terem uma ideia, até eu separei essa informação, que naquela época, né, o concurso da Anima TV, ela contemplou 17 trabalhos, né? Na época, o edital para o episódio piloto custava R$110 mil. Na época, um dos critérios adotados para a escolha de programas foi a votação do público durante a exibição dos pilotos, né, no caso da TV Brasil e TV Cultura, e na época foi feita a pesquisa com 164 crianças e adolescentes sobre o impacto, o interesse despertado, entendimento da relação à narrativa, à proposta, e também sobre a adequação de faixa etária, que eu acho que também isso faz falta também. A gente vai ver um pouco essas animações que estão sendo produzidas, às vezes essa produção ela é feita pensando em um público e acaba agradando o outro, né? Então, isso acontece muito também no caso da produção brasileira, né? Que eu acho que nesse ponto, eu acho que se eu tivesse que pensar numa política pública de pesquisa agora, inicial, seria da gente ter uma sistematização de pesquisa de público, né? Que eu acho que faz falta isso na parte de literatura, enfim, de quadrinhos, e também faz parte na animação. Não sei se o... só uma questão também, que eles citam o Maurício de Souza, né? Que é sempre um exemplo muito citado nos quadrinhos, né? E também na animação, que ele fala, mas o Maurício não depende dos editais, né? Só que, lógico, o Maurício ele já tem uma estrutura montada. Quantos anos de experiência, né? De experiência que ele tem. Ele teve, até no edital eles falam, mas ele tem uma coisa fundamental, né? Que ele fala a língua do... Ele fala a língua do público para quem ele fala, né? Mas tudo bem, mas ele teve boas parcerias durante todos esses anos, né? Ele teve com o Editora Abril no passado, ele teve com o Grupo Globo, que prometeu investir em animação, tá certo que não investiu como ele queria, mas ela teve uma parceria muito boa, que acabou servindo de base para todo um sistema de licenciamento, que hoje é o que segura todo aquele estúdio, né? Você vai pensar assim, pô, eles produzem os quadrinhos, você acha que aquele estúdio que produz os quadrinhos do Maurício de Souza, ele funciona por si só? Quer dizer, só a venda dos quadrinhos é que garante aquela produção de quadrinhos? Não. Tem uma estrutura. Inclusive, o próprio painel, e muita gente fala, gente, igual série, o que faz a série
as séries de mais sucesso permanecerem no ar, enfim, é licenciamento, né? São os produtos, né? Então tem toda uma cultura ligada a essa estrutura de produção que faz com que o Maurício de Souza consiga ser o Maurício de Souza, né? Então acho que a gente tem que aprender um pouco com esses exemplos para que eles sejam repetidos. Não é fácil, dado ao contexto da América Latina. Não é só o Brasil, não, né? Toda a América Latina ela tem problemas sérios, né? Com crises econômicas, tem problemas de política pública também, que uma hora tem mais dinheiro, outra hora tem menos, né? Tem todos esses problemas, mas eu acho que tudo isso ajuda a entender um pouco, a gente a repensar, né? Como funciona o mercado, né? E como que a gente pode pensar a produção também, né? Eu acho que a gente tecnicamente tem avançado muito, mas acho que tem que pensar um pouco mais nessa parte, né? De produção, de investimento, dos fundos. Acho que, de certo modo, a gente pode falar que as pautas dessa edição elas foram felizes porque elas dialogam muito bem, né? A gente falou do fundo, né? É, é. Tudo isso está junto, né? Precisa ter a junção. Assim, precisa fazer uma reunião juntando todas essas pessoas, né? Junta ente público, junta produtor, para pensar uma coisa só, né? Não, exato. Acho que a grande conclusão é justamente isso. Eu fiquei lembrando agora, pensando na Coreia do Sul, Sim, né? é. Tem que ser uma coisa governamental e privada, pública e privada nesse processo, E né? precisa ser de longo Porque prazo, né? Eu acho que assim, eu acho que exato, não tinha que exato. ser política de governo, tinha que ser política de Estado, né? Para ser uma Sim, coisa que dure sim, muito tempo, porque a Coreia exato. do Sul, tá certo que a Coreia do Sul tem também, foi uma ditadura, tem os seus percalços lá, Claro, mas ela foi uma claro. política de Estado, né? Ela foi uma Perfeito. política duradoura, né? Não Uhum. adianta o governo, sei lá, agora entra o próximo governo, aumenta o valor, aí chega o É. outro governo, baixa. Quer dizer, não Tira. adianta. Exato, exato. Lógico, é isso que eu falo, acho que dá para fazer um paralelo com essa questão do anime, que eu falo assim: "Poxa, o anime funciona, legal. Vamos entender qual é histórico, para como se encaixa, como você pode adaptar isso para cá", né, então não é só copia, né. É. E então eu acho eu concordo contigo, assim, toda essa questão de que eu e você falou de conversar, eu estou agora realmente pensando no que a gente já falou. Então, o que é o importante agora é justamente essa questão dos dados, né. Então a gente precisa o quê? De dado para poder fazer, para poder, vender, para poder ver que material que assim, o lance, que é isso que é uma coisa que eu fiquei meio, assim, justamente no painel lá do anime, é que parece que assim, o Levi falava muito tipo assim: "Ah, eu fiz pesquisa". Isso é uma coisa muito legal, né. Isso assim, eu sei que eu tenho, feito algumas críticas com referência ao painel, mas isso é uma coisa que eu achei muito legal da parte dele, que ele falou assim: "Deixa eu pensar no negócio, deixa eu pelo menos fazer pesquisa para ver o que esse meu público que eu tô querendo fazer esse material, então sei lá, tô querendo vender para fazer esse infantil, ou então, Exato. ele falou assim: identifiquei uma questão ali de um público infanto-juvenil que não tem praticamente esse tipo de conteúdo, né? Poxa, então deixa eu pesquisar qual é o tipo de coisa que ele gostaria de ver, o que ele assiste hoje, essa faixa, que eu poderia oferecer um produto que se. E aí não estou entendendo assim, que é igual, não, mas um produto que se encaixaria nessa fase. Então, isso eu realmente achei sensacional, E é sabe? necessário Parabéns, isso, porque é um é trabalho necessário esse tipo de pensamento. complicado. Exato. E É, você tem que fazer sozinho, porque você não tem essa estrutura. não tem a estrutura, Né? né? Então você tem que, sei lá, fazer das tripas coração, pensar em milhões de coisas para tentar chegar nessas informações. Então isso é muito legal. Então, e assim, novamente, como eu acabei de falar agora, ele foi lá e precisou dessa informação, falou: eu preciso saber mais sobre esse público. Ele foi lá, correu atrás e conseguiu identificar pegar algumas informações para tomar a decisão. Né? Então, essa é uma das únicas coisas que eu fico assim, que, por exemplo, até pensando, fazendo um paralelo, acho que de uma maneira mais simples, ah, pelo que eu entendi, tá? E por favor, Levi, se você tiver a chance de ouvir isso, poxa, estamos totalmente abertos para tudo que eu estiver falando aqui. Você falar que tudo que eu falei é besteira, porque a gente pode conversar e pode ajustar, não tem problema nenhum com isso. Mas eu fiquei imaginando muito quando você falou do tipo, deixa eu fazer a pesquisa para saber qual é o produto que eu vou criar. Ah, o que eu vejo hoje, agora falando com as grandes, né? Então eu tenho claro essa diferença, mas assim, pensando nas grandes, o que acontece? Então, pensando no Cartoon Network, eu tenho esse público. Eu sei que esse público gosta de conteúdo assim, assim, assim. Ele tem toda uma equipe, né? Para realmente pesquisa de mercado, entender como que está sendo vendas com produtos licenciados. Então, sim, a gente está falando de uma estrutura muito montada. Novamente, tem que ser investimento a longo prazo. Mas ele já tem essa informação. E aí ele fala assim: me apresentem projetos. Então,
o artista meio que não está ligado necessariamente nisso, ele vai chegar com a visão dele. E aí o Cartoon vai olhar como negócio e falar assim, esse projeto aqui acho que se encaixa melhor. Talvez faça alguns ajustes, mas acho que ele encaixa, acho que a ideia é muito boa. Então, óbvio que uma coisa sempre assim, uma coisa influencia a outra, mas de uma certa maneira você tem aí uma visão muito mais forte do artista. Então você tem, quando você lembra de produtos tipo Hora da Aventura, fazendo os mais recentes, né, Steven Universe, cito um que eu adoro, que é o Gumball. Né? Cara, Gumball, esses produtos são visões artísticas muito específicas. A animação sempre, assim, falando de série, né, como cinema, é um produto criativo onde todo mundo dá input, todo mundo vai oferecer alguma coisa, por mais que a visão do criador ou da pessoa que está tomando conta daquela obra seja o mais importante. É ali que vai fazer uma grande diferença de tipo, vai por aqui ou não vai por ali. Né? Então, eu acho que tem essa diferença e isso pode atrapalhar se você montar um produto só baseado na pesquisa. Né? Então, óbvio que aí, novamente, somos, quando a gente fala assim, no Brasil, a gente tem que fazer das tripas coração. Eu acho que o único comentário que eu queria fazer para finalizar, né, essa conversa também já estamos falando bastante hoje, é que, para variar, para fazer o Napo, né, eu esqueci, peço desculpa que se eu falei o nome dele no começo, deixa eu só voltar aqui para falar o nome correto. Então, assim, lá da Miralumo, né, que é a direção do Gustavo Ribeiro, mas o Gustavo Ribeiro ele tem um sócio na Miralumo que, quando eles saíram, basicamente saíram da faculdade, né, estavam começando ali o mercado de trabalho e conseguiram o edital, eles falaram assim, poxa, conseguimos o dinheiro, não temos equipe, não tem mão de obra, né, que a gente volta na questão da mão de obra, não tem mão de obra. Vamos formar essa mão de obra. Eles montaram uma escolinha que começou a crescer. Hoje a escola, que eles montaram a Revolution, hoje fatura R$1 milhão por ano, sabe? Então, assim, porque, poxa, eles queriam montar a escola? Não, essa não era a ideia, era animar, conseguir os profissionais para isso. Não acharam na época, para chegar na qualidade que eles gostariam. Vamos formar o pessoal. Então, assim, novamente, todos que lidam com animação no Brasil o que a gente consegue fazer com o que a gente tem. E por isso que a gente insiste tanto, bater tanto nessa tecla. Vamos fazer ações a longo prazo, vamos investir. Porque senão a gente vai estar sempre patinando na lama. E não dá, gente. Isso aí esgota todo mundo. Sabe? Então, eu fecho com um comentário do Marcelo Marão, que ele, de todas essas dificuldades que a gente falou, ele termina falando algo seguinte, que é o fortalecimento do mercado é um caminho sem volta. Ele tem uma visão bem otimista, o que é muito legal. É um cara de bastante experiência no mercado. Né? Como a gente já falou aqui, necessário é uma continuidade de apoio. E esse apoio vem de vários lugares. Então, basicamente o macro seria iniciativa governamental, né, como você falou, uma iniciativa de Estado e o privado, para a gente realmente montar, criar essa tal indústria que todo mundo fala, que é essa coisa utópica, e realmente seguir em frente. Né, realmente começar a dominar produtos que são com a nossa cara, o máximo possível, né, porque isso é uma coisa também com o tempo que isso vai ganhando. A gente vai pegando isso, produzindo, trazendo novas visões que vão se alimentar disso e vão criar a nossa própria cara. Concordo. Eu acho que é isso. É isso.